2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e começo já com uma pergunta. João Pedro Paes, sim ou não? Zé Pedro Silva, responde, por favor. Estás a rir porquê? Até parece que estamos a fazer isto pela segunda vez. Não, foi... Vamos quebrar a quarta parede. Estou absolutamente surpreendido. Não, eu vou dizer que Como sim. é que alguém faz isto duas vezes? Não, sim, a primeira correu E mal. o meu profissionalismo. A primeira correu mal, então repete. Mas não gosto de dizer mal das pessoas, portanto vou dizer sim. Olha tu no plano da Maria. Maria Escaja, bem-vinda de volta de Paris. Bonjour, ça Bonjour, va? também para ti. Graças. João Pedro Paes, sim ou não? Pour moi, c'est comme ci, comme ça, mais oui. Je vais dire oui. Ok. Depois vamos pôr... Legendas. João Maria Joné, responde, por favor. Eu juro que se pusesse o João Pedro Paes e dois anónimos na rua e dissesses quem é que é o João Pedro Paes, eu não sabia quem é que era. E acho que não me está a ocorrer nenhuma música que seja dele, tirando a do Euro que tu me mostraste agora, e não sei se aquilo pode ser classificado como uma música ou se é um insulto a todo o conceito de música, aquilo ser classificado como uma música, aquilo no fundo é uma piada ritmada, não é? Isso. E mal ritmada, portanto não faço ideia, não sei mesmo, não tenho opinião sobre uma ciência que desconheço. Fica a questão para depois vocês responderem e, entretanto, nós temos que ir ao nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Sondagens, não em Portugal, mas na Índia. O Joné, vou-te convidar a falar um bocadinho sobre um vídeo que tu nos mandaste, porque um senhor ficou muito triste em direto, deduzo que tenha sido em direto, Foi. numa televisão na Índia, porque falhou as previsões e ficou mesmo triste. Achas que isso poderia acontecer em Portugal, por exemplo? Eu não vejo ninguém assim tão triste quando as sondagens falham. Ou quando a previsão que a senhora Aliás, fez... o Luís Paixão Martins fica muito contente. Exato. Sim, exato. Celebra e escreve livros a dizer que como as sondagens falham, ou são falíveis, não servem para nada. Uma conclusão que podia ser tirada sobre o próprio Paixão Martins, não é? Como ele também é uma pessoa falível, se calhar também não serve para nada. Pelo menos porque ele se vende como infalível. Mas sim, foi um momento engraçado porque as sondagens na Índia estavam a prever uma super maioria quase ditatorial para o seu proto-ditador, para o Narendra Modi, que de facto tem feito e fez ao longo da campanha ataques violentos à liberdade religiosa e à comunidade muçulmana, coisas que a Comissão de Eleições deixou passar também com um bocadinho de miúfa dele ter uma super maioria parlamentar, que dizia que ele ia ter mais de 400... Umas sondagens diziam que ele ia ter mais de 400 deputados dos 543, outras e a maioria diziam que ele ia ter à volta de 370, 380 e acabou por ter 290. E quando saíram esses números dos 290 é que aconteceu a tal coisa do senhor das sondagens começar a chorar e as pessoas no estúdio terem que ir abraçar. O que é que terá acontecido a esse senhor? Não sei, porque como a Índia não se transformou numa ditadura, eu acho que ele estará mais seguro. Eu acho que ele podia ter celebrado um bocadinho, porque se ele tivesse feito ao contrário, se ele tivesse dito que a oposição democrática ia ganhar e depois tivesse havido uma super maioria do Modi, se calhar aí é que ele estava realmente em apuros. Assim. Maria, terias abraçado este senhor em direto? Eu senti que ele precisava de um abraço. Nós depois partilhamos o vídeo, para quem nos está a ouvir, porque está um bocadinho à toa, mas partilhamos o vídeo nas redes sociais. Eu sou muito sensível a pessoas em aflição, então provavelmente... No geral? Sim. Se uma pessoa estiver do outro lado da rua e tu estiveres muito ocupada, és capaz de... Eu provavelmente não vou reparar que está uma pessoa em aflição do outro lado da rua. Mas reparares. Não. A perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Sim, às vezes faço isso. Ok. Não sempre, mas muitas vezes faço isso. Mas talvez tivesse abraçado. Talvez não sei. Tinha que pensar, tinha que me pôr nesta situação. Mas eu, quando vi o vídeo, pensei que um dia poderemos ver João Maria Joné nessa... Era isso que eu ia dizer, mas está ótimo. Está ótimo, está ótimo. É óbvio, claro, é o que toda a gente sabe sobre o Johnny, só não disse porque ele próprio. O mais óbvio seria, não sei se o Johnny ia ficar tão triste assim. O mais óbvio seria o Pedro Magalhães, mas o Johnny, como também gosta de sondagens, eu estou a vê-lo a chorar a berrem e já podia tê-lo feito, porque já falharam algumas sondagens nos últimos tempos, mas também pensei nisso. Não, daquela maneira não. Aquilo é um erro de sondagens.
Mas atenção, imagino-te a verter uma lágrima. É um erro de sondagens de proporções épicas, mas é importante dizer que as eleições indianas foram as maiores eleições... São 3 meses, 640 milhões de votos. 626 milhões de pessoas a votar, é uma brutalidade. Claro, não é muito fácil fazer uma sondagem. É um bocadinho difícil sondar aquilo. Eles falharam algumas coisas básicas. Um dos bastiões do partido do Modi e do nacionalismo hindu. O problema da Índia é um bocado este. Está complicado de medir nisto, que é como a maioria esmagadora da população é hindu e o Modi está tipo, bora esmagar quem não é hindu, isso tem um apoio maioritário um bocado complicado, mas nessas eleições já não foi maioritário, e em parte por causa de uma excelente campanha de um sucessor da família que gera o partido da oposição, o Congress, há muitos anos, que é o Rahul Gandhi, que fez uma coisa gira, só para dar ideias para políticos portugueses fazerem, que é ele foi a pé, mais ou menos de um canto ao outro da Índia, a regimentar pessoas para fazerem uma marcha com ele. Sim, não é como se fosse a Santarém. Em protesto pela democracia. Eu acho que as eleições europeias davam uma boa oportunidade para, por exemplo, Ursula von der Leyen fazer isto e eventualmente perder-se no caminho, também era bom. Maria. Que sonho. Não, estava só a ver. O quê? Ursula von der Leyen? Perder-se no caminho. Sobre este vídeo, tens mais alguma coisa a dizer? Não, tenho só a dizer que se fosse o Johnny a chorar assim, eu abraçava sem qualquer sombra de dúvida. Mas também já o abraço sem ele chorar por causa de sondagens. Então. Zé Pedro Silva, sobre o vídeo ou sobre as eleições, tens alguma coisa tão inteligente para dizer como o Johnny? Imagina se visse. Ou não? Não, isso é sempre difícil. Eu não gosto por definição, eu odeio sondagens, já aqui falámos sobre isso, acho que é um instrumento, acho que, como sou a favor da liberdade, acho que as pessoas podem fazer e não se pode sequer questionar isso. Agora, acho um instrumento absurdo, patético, e depois quando dizem os fanáticos das sondagens, quando dizem, não, mas quando as sondagens falham, mas dizem assim, não, a sondagem reflete aquele momento. Que é verdade, não é? Reflete o momento em que foi feito, o dia a seguir muda tudo. Então para que é que essa merda serve? Temos para ver aquele momento. Pronto, exato, mas isso faz uma coisa que é, isso manipula a democracia completamente, porque diz às pessoas todas, este gajo está à frente. Achas que manipula neste caso? Neste caso é... Neste caso para galvanizar a oposição? Neste caso estamos a falar de uma eleição que são 3 meses a votar, são 620, eu achava que eram 640, são 620 milhões de votos, portanto... Eu não sei que amostra é possível... Mas são 938 milhões de eleitores. Sim, mas eu não sei como é que é possível, se quiseres fazermos... Não sei como é que é possível sequer termos aqui uma amostra, não é? Ou seja, suponhamos uma sondagem na Índia, uma amostra aqui feita com, vamos lá ver, 20 milhões. É muito difícil, como é evidente, portanto, eu acho que ele, com certeza, que as sondagens devem ser uma parte do estudo de mercado e outra de algum dia alguém vai confiar neste senhor outra vez, claro que estava tão triste. Então os outros todos à volta dele estavam a dizer isso, estou em terra, tu já acertaste. Disseram isso, não é? Mas olha que as amostras não têm que ser em proporção à população. Há sondagens americanas, claro. Há sondagens americanas com o mesmo número de pessoas a responder, ou muitas vezes menos do que as sondagens em Portugal. Certo. E acertam. Pronto, eu já defendi imensas vezes, não tenho, agora temos a questão ainda ontem, como tivemos o debate dos candidatos. Não desvies, nem entres nos. Não é que são sondagens, porque o líder trabalhista vai à frente, que supostamente pode alcançar 422 lugares, que é mais ainda do que Tony Blair em 97, que teve 418, e portanto está aqui isto cria onda, não é? Ele vai arrebentar isto, já não é só ganhar, é histórico, e depois de repente tem um debate... A possibilidade até dos liberais democratas virem a liderar a oposição. Sim, se a coisa correr... Sim. Demasiado. Gosto como vocês dois são muito hábeis a meter temas. Estamos a falar de sondagens, meu querido. É só isso que eu quero fazer. E o que é que acontece? Ontem tens o debate e o debate corre mal a Stalmer. Mas mal é apelido, não é só pela parte dos impostos, mas o Sunak chega-lhe ali, não para de lhe falar nos 2000. Qual bem ao gajo que tu preferes? Eu não prefiro o Sunak. Não tenho a mínima dúvida que o Partido Conservador está nas ruas da amargura e precisa ir tirar umas férias. Não tenho a menor das dúvidas disso. Mas lá está, a sondagem a manipular, porque não se falou de outra coisa a não ser na vitória histórica já e é cedo. E para que é que se faz isto? Pronto, enfim. Mas eu sempre fui contrário a isto. Olha, por acaso, estas sondagens da Índia têm um paralelo giro, é com um tema que nós temos hoje, porque tal como nas eleições europeias, como aquilo são vários estados com cenas políticas próprias, os agregados nacionais de sondagens, como agora também me parece que vai acontecer nas europeias, tendem a errar porque põem-se a extrapolar tipo resultados nacionais, ou pegam numas sondagens dos países mas não pegam noutras, e depois aquilo pode sair completamente ao lado porque o agregar dos 27 Estados-membros, e eu não fiz esse exercício, vou hoje pegar à tarde no Excel para fazer isso, mas
as projeções de lugares em cada um dos Estados-membros a comparar com as projeções gerais de lugares que os políticos desta vida e as grandes empresas de sondagens estão a fazer, parece-me que está completamente ao lado, mas eu depois darei novidades. Muito bem, esperamos por essas novidades. Diga. É que para além destes estudos todos que são feitos, que o Joana concorda e defende, tens outro problema que é, as sondagens hoje em dia desdobram-se, digo hoje em dia porque antigamente não se desdobravam, antigamente uma sondagem era um estudo muito simples, era quem é que vai à frente, quem é que vai atrás, hoje em dia conseguimos fazer aquela coisa de perceber qual é o tema que as pessoas têm mais interesse, ainda ontem se falava, é a questão da imigração, é a questão dos impostos. Onde é que eu quero chegar? É que isto também tira muita honestidade à política, porque os políticos depois seguem, os partidos todos seguem estes estudos que muitas vezes também são feitos internamente, os partidos têm as suas próprias sondagens, não são só aquelas que são publicadas. E portanto, em vez de ser aquele político que anda pelas ruas, que sente as coisas, que tem as ideias e que as defende, o que é que acontece hoje? Hoje são as reuniões a dizer: o que é que interessa mais às pessoas? Então foi feito um estudo. As pessoas estão mais preocupadas com não sei o quê. Então temos de fazer campanha por aí. Isto eu não acho bonito. Na minha modesta opinião, cada vez mais se vai atrás de focus group, de sondagens, de estudos. Eu sou mais adepto daquela coisa old school dos políticos que têm o seu instinto e que defendem as suas ideias, sem querer saber se o que a audiência é aquilo que mais gosta ou menos gosta. E os estudos são um bocadinho isso, ou seja, influenciam demasiado. É por isso que eu não os gramo, mas pronto. É. Muito bem, como já deu para perceber, estamos com muita vontade de falar em eleições e por isso vamos lá à nossa reflexão. Vamos refletir. Últimos dias das eleições europeias, no próximo dia 9 de junho vamos outra vez a votos e, Maria Escaja, como não estiveste cá a semana passada, vou-te perguntar, isto vai ser assim um bocadinho como se estivéssemos num tribunal e agora esqueci-me outra vez da expressão, alegações finais. Estava no carro à procura da expressão e agora voltei-me a esquecer. Temos falado sobre eleições europeias, queria que fizesses as tuas alegações finais sobre o que viste de mais uma ida às urnas. Já estávamos todos com saudades de ir às urnas. É uma Imensas. coisa que tem acontecido pouco. Sim, as minhas alegações finais. O que é que eu tenho a dizer? Acho que a escolha de Sebastião Bugalho pela Aliança Democrática não foi uma escolha brilhante. E se a ideia era apelar ao eleitorado mais jovem, eu ainda, não sei se ainda conto como jovem. Conto como jovem? Claro. Ok. Ou IRS. Era isso que eu ia dizer. É verdade. Foi de IRS. E se fosse agricultora... E compra de casa também. Pronto, ok. Nenhum jovem, eu não conheço nenhum jovem que se identifique com o Sebastião Bugalho, até porque... Os jovens que tu conheces também não costumam identificar-se com ninguém ali daquela... Sabes que eu conheço vários jovens, também é não verdade. só jovens do meu... Também é verdade, com as minhas inclinações políticas. Eu conheço muitas pessoas. Também é verdade. Mas não conheço nenhum jovem que eu ouça dizer tipo, sim senhor, aqui está uma pessoa com quem eu me identifico. Até porque ele não faz nenhum esforço para se identificar como jovem, não é? Pois, a minha questão é mais essa. Acho que o público dele não é os jovens. Extraordinária entrevista a Guilherme Geirinhas do ponto de vista sociológico. Chatice! Podes crer. Chato. Eu achei Eu também fascinante. Eu achei fascinante de mau. Eu achei fascinante Para os dois, como na é que verdade. alguém diz que não viu a primeira parte da final do Euro 2016 para ir à missa em Portimão. E houve um senhor no Twitter com 28 que corrigiu. anos. Não, Sim. isso era uma coisa, repare, isso era uma coisa que a minha avó diria, mas a minha avó tem quase 90. Pois é, uma coisa, aquilo foi mesmo... Aquilo foi mesmo... E mais depois houve uma coisa... Mas eu acho que ele está a falar para as avós. Houve uma coisa extraordinária que foi a correção de... que o Geirinhas diz que ele estava de mocaçães de fivela e ele diz... Desculpa-me o reparo, mas disseste um pleonasmo. Os mocaçãs não têm fivela. Ora, isso não é um pleonasmo. Não é um pleonasmo. Só para avisar, não é Eu só vi os primeiros 5 minutos, mas vi essa parte. sim. Agora vais ficar contente. Eu lembro-me havia ou ainda há um candidato ou um deputado do Reino Unido que era assim um tipo novo que não parecia deste tempo, sempre todo engravado. Como é que Jacob Rees-Mogg. Sim, faz-me lembrar um bocadinho o Faz sentido. O Jacob Rees-Mogg era mais exagerado, mas faz sentido, sim. Ou seja, ele parece muito, e eu não achava isto, Bora pôr isso no Twitter. parece muito uma caricatura. O Bugalho transformou-se num Isso é um grande tweet. Não faz mal. Mas Ai, faz. dou-te à Não vontade. podes, não te deixas ao fotografias. telefone, fazes depois. Dou-te à vontade. Faz à vontade. Mas efetivamente, quer dizer, nenhum jovem se identifica. Houve por exemplo, a entrevista aos Geirinhas e pensa, é mesmo um gajo como eu.
Não, ele. Sim, ele pode ser, atenção, pronto, ele é diferente, é muito conservador, etc. Não Mas é por olha, aí, tu- mas tu parece-me cuidado. soa-me tudo a Também a caricatura, minha é só isso. avó. E é muito mais interessante Sim, do que ele. mas há jovens conservadores. Tu tem cuidado com o arremesso de entrevistas às geirinhas, tendo em conta a prestação tenebrosa da tua candidata. Eu Não vi, confesso essa que não só vi os certos. Foi horrível. Mas não vamos dizer Foi mal da minha assim, está a ver quando parece que estás a ouvir metal a raspar num quadro de giz, está a ver? Aquilo foi Não mesmo, acredito que isso seja verdade. Foi mesmo. Ela não estava a achar graça nenhuma, não gostou dele, foi antipática com ele o tempo todo, aquilo foi mesmo desagradável. Não acredito que isso Mas seja possível. desafio-vos a ver, eu vi todos até agora e desafio-vos a ver. Eu, na verdade, ainda tenho que ver as de janeiro. Ainda não vi as de janeiro. Poça, Eu só está tenho no domingo a votar e ainda a ver. Espera aí, deixa cá ver. Deixa eu ver aqui na urna. Deixa eu ver aqui a entrevista aos Geirinhas para decidir o meu voto. Eu vi como se vê pornografia, quer dizer, como dizem que se vê Ora pornografia, bem, que cá é saltar coisas, não tenho que puxar. Uau, não estava nada à Nem espera. eu. Não estava nada à espera. Sabes, grande vai frase. saltando para a frente, depois vês, salta para a Não frente. estava mesmo nada Devias à ter dito, espera. eu vi estas eleições europeias como se vê pornografia. Exato. Para. Podes dizer para a câmara, por favor. Repara, é mais jovem, tem um discurso mais jovem que Sebastião Bugalho. Ora Sebastião bem. Bugalho nunca diria uma coisa destas, que é uma coisa Claro. com que muitos jovens se podem relacionar. Mas eu acho que, minha amiga. mantendo em ti, uma das coisas que eu não sei quem é que fez, se calhar até foi. Ele falou de ou na nudes. SIC ou no, o quê? Ele falou de nudes, ele Sim. disse: "Oh Guilherme, não tenho fotografias dessas no meu telemóvel." Lembram-se de falarmos de Pedro Nuno Santos não parecer a pessoa que realmente é, porque era mais radical e estava contido. O Bugalho parece a mesma coisa, a tentar ser jovem e cool. Olha, mas há mais candidatos. E não é, não, mas pronto, a Maria está no. Vamos passando para os outros. desbugalhar. Ele parece um boomer a tentar usar, a dizer cringe e, Certo. outras expressões de Gen Z. Não achei bem, não isso. faz sentido. Eu não mas achei eu que ele- não achei que estou a ele falar na tentou. entrevista no geral. Eu não Estou a acho que falar- ele tente. Não estou a falar na entrevista em específico, estou a falar de Sebastião Bugalho no geral. Fala-me então dos Eu outros acho que ele tem candidatos. mais 60 anos, é normal. Benjamin Button, pode ser. Já me estragaste É que- alguma coisa. Diz. Estamos a estragar os Pois tweets é. uns aos outros, é? Sim. Pronto, acho que uma das provas de que não foi uma escolha assim tão acertada é o facto do PS ter perdido as eleições legislativas e a AD estar com alguma tração que poderia ter transportado para as eleições europeias. Não acho que Marta Temitas já fez uma campanha brilhante, nada por aí além. É uma pessoa que, ao mesmo tempo que há muita simpatia, que alguma parte da população tem muita simpatia por ela, pela forma como geriu a pandemia. Pode-se discutir se bem ou se mal, mas há muita gente que tem muita simpatia, há outras pessoas que não têm nenhuma, e mesmo assim o PS continua à frente nas sondagens. Quando a AD teria tudo para ter um resultado... Desculpa, Ai, estava a puxar. Estava a puxar para dentro porque era para não ter Ok, parecia que estavas Estás a aborrecê-lo, Maria. Não, parecia que estava tipo a dizer... Eu podia ter dito Parecia que porque estavas lá à irritado. frente nas sondagens era a Aximage, o que vale sempre o que vale, sendo que a Aximage tem andado a acertar, agora de repente andaram, Pronto, não sei se é relógio estragado. Achas ou se- que o os nosso outros técnico candidatos, falei. onde está a tua incluída, Já vou à beneficiam do minha. facto de terem muita experiência nestas andanças? Acho, mas já vou terminar nesse ponto. Antes de lá chegarmos, queria dizer que acho surreal a forma como o LIVRE está a tratar o seu candidato. Rui Tavares aparece pela primeira vez na campanha no sábado passado, dia 1. Muito estranho. Já tinha aparecido não é propriamente justo isso, porque já tinha aparecido na apresentação de candidatura. Ok, apareceu duas vezes. Não houve. Não põe um único tweet sobre ele. Pôs no coisa quando foram eleitos, nem falou dele, falou de... E põe N Muito coisas, estranho. põe N coisas das europeias, nada do Eu acho paupério. isso surreal na medida em que a própria... Deixa-me falar agora. Toda a eleição, houve toda a controvérsia e a confusão com a eleição com as primárias do LIVRE e com a eleição de Paupério, com a escolha de Paupério, claramente não era o candidato que Rui Tavares queria, e Rui Tavares, não estou a dizer que está a boicotar o candidato, mas está quase a fingir que isto não está a acontecer, que não há que não tem um candidato a fazer É meio campanha estranho tendo para em as conta que o europeias. LIVRE tem uma forte componente europeia, não é? Em tudo isso. Eu acho que o LIVRE vai Sua perder. gênese. Eu acho que o LIVRE vai perder muitos votos pela falta de apoio. Ou seja, o LIVRE Podia ter um bom resultado, podia mas... ter um ótimo resultado se Rui Tavares estivesse a fazer campanha pelo seu candidato e Rui Tavares escolheu não o fazer. Não sei se é uma questão de ego, se é uma questão de não gostar mesmo daquela pessoa, e quando aparece no dia 1 justifica a sua ausência com o facto de confiar totalmente no seu cabeça de lista. Isto não convence ninguém, com tudo o que tem acontecido desde as eleições, não convence ninguém que esta justificação seja verdadeira.
E acho um bocadinho feio e acho muito estranho, nunca tinha visto uma coisa assim tão... Um partido e um líder de um partido estar tão desconectado de um candidato numa eleição. Não vejo isto em mais lado nenhum, especialmente num partido em que tem uma forte componente da figura de Rui Tavares e do líder, que é muita gente que não vota no LIVRE, vota no Rui Tavares. Parece-me uma estratégia esquisita. Pronto, também pode querer no eleger e depois escolher outra pessoa daqui a 5 anos. É legítimo. Sobre os candidatos experientes, eu acho que há 2 candidatos sólidos, bastante sólidos nesta eleição, um à esquerda e um à direita, Catarina Martins e João Coutinho de Figueiredo. Mesmo que eu não concorde com 99% das posições da Iniciativa Liberal, acho que é inegável que João Coutinho de Figueiredo é um candidato forte, e à esquerda também acho que a candidata mais forte é Catarina Martins. Mas a questão é se eles vão mesmo beneficiar dessa tal experiência na hora das pessoas votarem. Você acreditas nisso? Vais dizer que sim, mas pode não acontecer. Eu acredito que sim, mas o que eu acredito vale o que vale. Certo. Acho que sim, acho que tenho ouvido várias pessoas a dizer que efetivamente os candidatos que vêm mais bem preparados e mais sólidos e mais consistentes é Catarina Martins e João Coutinho de Figueiredo. Portanto, eu acho que é possível que sim, que alguns votos vão parar tanto ao Bloco de Esquerda como à Iniciativa Liberal por causa dessa identificação e desse reconhecimento do trabalho feito. Dito isto, é lógico que há uma candidata que eu prefiro e na qual vou votar. Aliás, vou votar num partido, vou votar no Bloco de Esquerda. Eu confio muito na Catarina Martins, acho que fará um ótimo trabalho no Parlamento Europeu. Agora vamos pôr aqui o hino do Bloco, só. Queres que eu cante? Tempo de antena. Podes pedir contributos também para o... Posso cantar? Não, deixa estar. Agora não é tarde. Não podemos inclinar muito. Vá, Pronto, acho siga. que respondi a tudo o que tu me perguntaste. Acho que fiz aqui as minhas alegações finais. Olha, muito obrigado pelo seu participação. Nada. Olha, obrigado pelo convite. Quando quiser, estou disponível. Pronto. Se for este horário, às quartas de manhã, está tudo bem. Muito bem. Zé Pedro Silva, diz-me, tu que só disseste mal destas eleições, vais-te de sair daqui a dizer uma coisa positiva. Está quase a acabar. Pronto. Eu não disse só mal. Não, eu acho é que é mais interessante e mais útil quando criticamos aquilo que se deve mudar do que fazer elogios, porque o que está certo, não é? Quer dizer, por isso é que acho que é melhor investir-se mais tempo e dizer-se, olha, não se falou daquilo, ou falou-se daquilo de determinada forma. Aqui a Maria Esquerda estava a falar da Catarina Martins, a dizer que... não é, vamos chatear. Não é. Já ouvi outras pessoas com esta opinião de que isto é Coutrinho e Catarina Martins. Eu gostava muito sinceramente, e adorava poder entrevistar a Catarina Martins, eu gostava imenso de perceber certas coisas relativamente ao Bloco, porque não sei, porque não percebo, porque não está no programa, porque são sempre muito... até são inteligentes na forma como fogem às respostas. E, portanto, é uma coisa... O Bloco já... Eu digo Bloco de Esquerda porque nós temos que dizer... o Bloco de Esquerda não é só o que está nesta campanha. É um partido que está... Há uma história para trás. E não estou a recuar a Louçã. O Bloco é contra e é a favor euros. Já disse as duas coisas. E estão no seu direito. Porque a resposta depois é sempre de... Bom, temos que estar preparados para... Enfim... Catarina Martins disse que o mundo mudou. Se não se corrigir certas coisas... o entrevistador tem que sempre dizer... Isso não é nada. Tem que me responder... Porque já sabemos que as coisas podem mudar, não se assumem, quer queiramos, quer não, Coutrinho assume-se. Nós podemos dizer assim, aliás, a Maria há bocado dizia, eu não me revejo em 99,9% das posições dele, mas conhece as posições dele. Eu, com toda a sinceridade, eu conheço, por exemplo, as do PCP, já conseguiram ser encostados às cordas de forma a que digam, sim, nós queremos sair. Continuam a dizer que é, se a Europa não for no caminho que nós queremos, ou seja, se a Europa não se tornar uma república popular, centralizada, eles então querem sair. Pronto, então é sair. Pronto. Mas já se percebe. Há partidos em que eu não consigo perceber, porque são sempre respostas. Posso contrapor aqui com uma coisa. O que é que tu achas que é a posição da AD sobre o aborto? Repara, mas os temas do aborto, eu não estou a dizer que... Por exemplo, só assim a dar um exemplo. Tu estás a falar do euro, tu estás a falar, o que é que tu achas que é a posição da AD sobre o aborto? É a posição que eles dizem agora que têm, em 2024, ou é a posição sobre a qual legislaram em 2015 e sobre a qual fizeram campanha em 2007? Qual é que é a posição da AD sobre o aborto? É a que eles têm agora, certo? Sim, e o candidato tem uma diferente daquela que é do PSD, que é do partido dele. Mas repara, qual é que é a posição do PS sobre
vistos gold e qual é que era em 2014. A tese do João é que os partidos vão mudar. Não, o PS E a única que tu agarras, a opinião de há 10 anos, são os únicos a que tu agarras. A opinião de há 10 anos são os de esquerda. O PS acabou com os vistos gold. Interessa mais saber, como sabes... Tu agarras-te a opinião que te dá mais jeito para tu seres a que tu queres ser. Não, vocês já estão a começar com essas coisas. Eu não estou... São generalizações, atribuições genéricas... Essas coisas do combate político. Não, são atribuições genéricas de culpa. Mas agora atribuir genérica de culpa. A questão, o que entra agora sempre no debate é, quando nós estamos a falar de assuntos que para mim, eu acho, por isso é que eu os trago, coisas que para mim me interessam mais. Interessa mais o aprofundamento, por exemplo, do que o alargamento, daquilo que os partidos defendem, e por isso é que me interessa muito saber, no momento em que a Europa se confronta com as maiores ameaças de sempre desde a sua fundação, isto não é poesia. A Europa... Sim, mas, por exemplo, o Paulo Rangel foi federalista. Deixa-me eu dizer-te. Este candidato é federalista. Deixa-me eu dizer-te. Portanto, a partir do momento em que a Europa enfrenta estes desafios, eu tenho que dizer que estou menos preocupado com a questão da posição dos candidatos sobre o aborto, sobre os direitos das mulheres e sobre a Palestina, são aquelas os três temas centrais que têm a maior importância, não é isso que está em questão. Agora, eu digo numa altura em que a Europa se debate com os desafios como nunca se debateu, interessa muito mais saber se eu vou estar a votar em alguém que chega lá e que vai estar contra os tratados. Contra aquilo que foi a evolução da Europa desde a sua fundação até hoje. Isso interessa mais. Agora, tu dizes-me assim, o PSD tem pessoas que são contra o aborto e a favor e já votou umas coisas a favor, outras contra. O Sebastião Bugalho é um católico ortodoxo que é contra o aborto. Eu já sei disso. Os partidos têm, mas dentro do Bloco também pode haver quem tenha uma posição ou outra. Eu quero saber quais é que são as posições oficiais. E interessa mais, neste momento, insisto nisto, interessa mais aquilo que os partidos pensam do futuro da Europa, do futuro da União, da convergência, do que propriamente andar a discutir. É uma questão de atualidade temática, por exemplo, no caso do Bloco de Esquerda, como é evidente, puxou os temas por isso é que eu os usei, puxou o tema para o aborto, as mulheres e a Palestina. As europeias de 2019 estava tranquilo com a posição contra a mutualização da dívida. Entretanto, houve uma pandemia e passou a estar a favor da mutualização da dívida. O Bloco de Esquerda, durante algum tempo, defendeu... Mas eu não estou a falar do passado do Bloco de Esquerda, estou a dizer o que eles defendem agora. Repara uma coisa, o Bloco de Esquerda já foi oficialmente contra o euro. É verdade. Pronto, mas eu agora não sei o que é que eles são. O meu ponto agora é este. Dizem que são a favor. Não. Catarina Martins disse. Não, dizem que a favor se... É como ao PC, dizem a favor se conseguirmos isto e aquilo. Mas ou seja, não é há um caderno de encargos. Não é o mesmo discurso. Ou um partido, por exemplo, que o TRIM é a favor do euro e vai para a Europa defender o euro e quer cada vez mais e defende as políticas do BCE e tudo isso. O Bloco de Esquerda é contra. Ora, eu não posso chegar... O Bloco de Esquerda defende que haja mais soberania do próprio país, não defende a saída do euro nem a saída da União Europeia. Quando nós defendemos coisas que vão contra os tratados, eu não posso chegar lá e dizer assim, eu estou aqui, eu até defendo o euro. Podes, os tratados podem ser referendados. Eu sou a favor do euro, mas eu não quero aceitar as políticas. E podem ser alterados. Deixa-me dizer-te isto. Eu sou a favor do euro. É para só ouvir na televisão. E depois chegar e digo, mas sou contra as imposições do BCE. Isto é uma contradição. Não é. Não, uma coisa é tu... Tu és eleito para defender os interesses das pessoas que votaram em ti. Okay. Se várias pessoas forem contra os tratados, desculpa, é que as coisas não são estanques. As coisas podem ser alteradas. O meu ponto era este. Eu não estou nada a dizer que o Bloco de Esquerda mudou de opinião, eu estou a dizer que eu neste momento não consigo saber. Mas não é o único partido que eu tenho algumas dificuldades em perceber o que é que querem disto. Em relação aos outros, queres dizer mais alguma coisa? Já temos mais dois. Não, já foi muito tempo com isto, mas eu não quero estar a fixar-me no Bloco de Esquerda. Eu não acho que tenha sido uma boa candidatura. É evidente que a Catarina Martins é a mais experiente que ali está, óbvio, não é? Portanto, acaba por fazer uma boa campanha, porque tem mais experiência. Tudo ali é um lote completamente de inexperientes e novatos, não é? Quer dizer, só que o Trino Figueiredo e a Catarina Martins sabiam o que é que iam. Marta Temido também. Marta Temido nunca fez campanha, quer dizer, e há uma nulidade em termos de talento político. Portanto, o PS faz uma campanha completamente absurda. Acho que isto foi a cereja no topo do bolo terem-se metido com a questão da consultora do Ministério da Saúde. O LIVRE, sim, perdeu uma oportunidade. Era o partido que tinha mais, se calhar, a ganhar com estas eleições, porque é um partido que tem essa ligação europeia por via do seu fundador e comete esta asneira completa de andarem às turras. Enfim, mas basicamente eu acho que isto vai ser o Chega. O Chega, estávamos a falar há pouco, para mim errou completamente. Mas o erro leva-me a crer o seguinte, porque a candidata natural, na minha opinião, seria sempre Rita Matias. Acho que seria porque ele gosta sempre de fazer barulho e de querer ter coisas polémicas. Mas ele não pode tirar a Rita Matias do Parlamento. Eu acho é que não sei se não se está a verificar que é mais um ponto em André Ventura que o torna um político, enfim, perigoso.
é não querer ter ninguém à sua volta que lhe possa fazer frente. Porque se há alguém que consegue ter o mesmo mediatismo que ele neste momento no Chega, é a Rita Matias. É a única. Não estou a dizer que isso é bom ou que é mau, não estou a qualificar. Prefere tê-la perto. Estou a dizer que é a única. Europa ninguém quer muito saber, infelizmente, dos eurodeputados, não é? Não, mas tu sabes muito nível bem, de comunicação. Mas sabes muito bem que já muitos foram eleitos e depois voltaram, não é? Certo, Portanto, certo, pronto, certo. Não está nada. Podia ser só uma jogada política. Ela é líder do CDS. Não, acho interessante perceber se Ventura tem este receio, não é? Que tem que ser ele o rei e que, portanto, não pode. Esta era do eucalipto, não é? Secar tudo à volta para que não nasça ali nada. Eu acho que, por acaso, ali é mais uma questão do Tanger. Foi uma maneira de ele ganhar ali uma certa legitimidade, até com uns grupos de pessoas que podiam ajudar em financiamento e não sei o que. Ele prometeu-lhe isto e tinha que cumprir. Ainda que tenha sido isto, falhou, sim, mas admito que também tenha sido isso, mas falhou completamente. Acho que tinha que cumprir esta promessa. Depois desta campanha, estamos a poucos dias, sentes mais esperança nos nossos eurodeputados ou estás preocupado com o futuro de Portugal na Europa? O futuro de Portugal na Europa não tem nada a ver com os nossos eurodeputados e eu, de facto, o que me interessava era que os candidatos a Primeiro-Ministro me falassem do que é que vão fazer para o Conselho Europeu e que ministros é que vão escolher e que abordagens setoriais é que vão ter nos seus Conselhos Europeus setoriais também. Aí é que se decide realmente a política europeia. O Parlamento Europeu é uma coisa mais proclamatória e às vezes com umas correçõezinhas, mas é maioritariamente uma coisa proclamatória, não é essa coisa decisiva toda, portanto não tem mal mandar para lá um comentador de televisão porque ele vai para lá fazer exatamente o mesmo que fazia cá, dizer coisas, pô. Portanto, não tenho assim, ora, fiquei contente com a campanha de ter abordado bastantes temas europeus que não se abordam normalmente, fico perplexo com a tentativa de importação de temas que não têm a mesma relevância cá, como é o caso das migrações, mas adoram isso. O que é importante para Portugal no contexto europeu ninguém falou. Como é que se gastam os orçamentos, qual é que é o futuro de Portugal na coesão, principalmente em cenários de alargamento, como é que continuamos, como é que o Parlamento Europeu aumenta e não conseguimos ter mais deputados cá. Nós somos assim uns entalados entre a discriminação positiva no Parlamento Europeu que há para Malta e Chipre, que apesar de terem a população do distrito de Setúbal, têm direito a 6 eurodeputados e nós temos direito aos nossos 21 porque não temos aquela coisa da proporcionalidade degressiva, nem para um lado nem para o outro. Acho que também, em termos de... não discutimos com quem é que queremos alinhar em termos de sistemas de alianças europeus. Isso também era uma coisa interessante. Também tem a ver com os partidos políticos, não é? Mas... Sim, porque eles podem mudar, entretanto. Sim, obviamente, mas era giro que se falasse, tipo, eu acho que devia haver uma iniciativa de sul da Europa para os temas das migrações. Eu acho que devia haver uma iniciativa de sul da Europa para os temas das regras orçamentais. Eu acho que tínhamos uma boa oportunidade de nos ligarmos aos holandeses e aos dinamarqueses na defesa de mais comércio livre e mais relações transatlânticas, que é uma coisa que está a ficar um bocado fora de moda noutras zonas da Europa. Este tipo de conversas seriam conversas mais sobre o que é que a União Europeia faz e para que é que ela serve do que muitas das que se tiveram, mas eu também percebo, porque lá está, a impotência dos eurodeputados também torna menos interessante o que é que eles podem ou não fazer. Mas sabes que a Europa sempre combateu isso. Por exemplo, quando se começou a falar há muitos anos na questão da União Ibérica, ou seja, Portugal ter quase um mini-grupo dentro da Europa, sempre, tu sabes perfeitamente quando tu começas Quem é a Europa aí? A criar a União Europeia. Como? Quando tu quiseste começar a criar blocos... Há blocos dentro da União Europeia. Não, está bem, mas... Assumidos, aos frugais, por exemplo. Certo, mas a União Europeia não quer que se criem blocos dentro da União Europeia porque isso depois começam a ganhar... Qual União Europeia? Quem é que é essa entidade que é contra? É a Comissão? Claro. É que no Conselho Europeu há blocos. Tu sabes quem é que manda? Quem é que manda é o Conselho Europeu. Sim, e Alemanha e França, em termos de poder sobre a Europa. Portanto, não estamos só a falar em termos de organismos europeus. Quem sempre teve o poder sobre a condução da Europa foi a Alemanha e a França, como é provavelmente. E sempre que se ouviu falar em criações de mini-blocos, eu não estou a criticar, pá. Estou a dizer que sempre se ouviu isso, porque fazia sentido. Os países do Sul, os países que tinham os mais pequenos, os que têm mais necessidade para vencerem o quê? O bloco de Alemanha e França, que é o mais poderoso. Mas a Europa, quando eu digo Europa, é a Alemanha e a França, sempre que se ouviu falar disso... Os países do Sul podem incluir a França. Quando se reúnem todos, o que se diz é não vamos andar aqui a criar mini-quintas para depois andar, porque isso é o princípio do nosso fim.
Depois começamos a fechar e criamos... Eu estou só a dizer uma coisa que foi falada em tempos. E eu sempre fui defensor... Eu gostava de saber quem e como, porque isto é uma coisa relativamente comum na política europeia. Portanto, eu não sei mesmo quem é que... Ou seja, obviamente que há pessoas contra os grupos, mas... A França e a Alemanha que perdiam o seu poder. Isto é óbvio, não é? França e a Alemanha dominam a Europa. Se 8 países se juntam e ganham força, o poder deles fica ameaçado. Portanto, a Europa, quando eu digo Europa, são eles próprios, nunca quiseram ver o seu poder ameaçado por mil uniões. A França já fez... No tempo do Holanda havia uma espécie de frente espanhola, portuguesa e francesa e italiana e uma aliança franco-italiana também. Os alemães fazem muitas vezes bloco com a Europa Central e fazer bloco é diferente. Com a Áustria, com a República Checa e, portanto, acho que também alinham em grupos, é normal, há grupos de alinhamento político, como era o caso. Amigos, para avançarmos, terminem lá porque ainda temos 2 temas e deduzo que das migrações vai ser grande, portanto... 2? Força. As migrações é mais... Não, força. Segue. Ok. Então vamos lá falar de, sim, 2, o Donald Trump e as 41 medidas do Luís Montenegro. Vai-te preparando, entretanto. Ora bem, Luís Montenegro apresentou esta segunda-feira 41 medidas que sustentam o plano de ação para as migrações. Obviamente que não conseguimos falar das 41, mas talvez começando, Maria, com o fim da legalização através da manifestação de interesse. Portanto, os empregadores deixam de poder contratar diretamente em Portugal. Os imigrantes que chegavam à procura de trabalho, imagino que estejas pouco a favor desta medida, ou não? Podes ir a outra, estás à vontade. Estou pouco a favor, estou bastante pouco a favor. E podes ir a mais medidas, se quiseres. Isto é um recuo bastante grande, não é? Isto é um recuo de 20 anos nas políticas de imigração. A manifestação de interesse era um mecanismo para regularizar as pessoas que chegavam a Portugal à procura de trabalho e que, apesar do... É certo que a AIMA não está a funcionar como deve, mas há outras formas de resolver os problemas sem ser andar a reverter os progressos das leis. Isto faz com que a única forma para regular a imigração a única forma para emigrar passa a ser através do consulado português na origem. Para qualquer pessoa que já viveu fora e que dependeu do consulado português, sabe que isto não vai correr bem. Os próprios serviços consulares já vieram dizer isso. Os consulados não têm capacidade para isso. Os consulados mal têm capacidade, pelo menos a experiência que eu tenho, é que mal têm capacidade para dar resposta ao que já têm em mãos. Eu conheço histórias, e eu próprio tenho histórias do consulado, quer dizer, demorar 6 meses para conseguir uma marcação para fazer um passaporte. Eu não imagino como é que seja se uma pessoa quiser um visto para vir para Portugal. Deve ser bastante mais complicado. Então isto nem sequer é um penso sobre um alegado problema que estamos a ter em regularizar as pessoas. Isto vai criar uma data de outros problemas. Além de que isto são medidas que fomentam a imigração não regularizada e o trabalho clandestino, como se viu nos tempos de Cavaco Silva, quando se construiu a Expo 98 e a Ponte Vasta Gama e todas essas empreitadas, o que se via era trabalho clandestino, à jorna e sem condições. E depois, quando se fica insustentável e se acumula tudo isto, fazem regularizações extraordinárias. O que me parece é que é um grande retrocesso e que vai fomentar ainda mais um mercado paralelo e clandestino que já existia. E imigração ilegal e uma maior dificuldade na regularização dos imigrantes. Mas eu imagino que o Governo não esteja a pensar assim, com esse desfecho. O Governo não está a pensar assim, mas já houve provas que é isto que acontece, não é? Como se estivéssemos a experimentar uma coisa que nunca foi experimentada, não. Isto já se fez, já tivemos neste nível de políticas migratórias e já se viu o que é que acontece, que é trabalho clandestino, imigração, um aumento da imigração ilegal e uma dificuldade muito grande em regularizar quem cá está. Depois, por outro lado, esta
conversa da imigração qualificada é uma conversa que se fala muito, mas que é só isso, é uma conversa. Porque nós temos um modelo económico que é baseado em trabalho pouco qualificado e mal remunerado, e eu acho que o governo devia estar, em vez de estar a preocupar em só importar pessoas qualificadas, devia preocupar-se também em evitar a imigração dos portugueses qualificados. Coisa que eu não vejo acontecer. Mas acho que estas medidas... E acho outra coisa, que acho que Marcelo promulgou estas 41 medidas em dia e meio. Parece-me um bocadinho irresponsável. Dia e meio? Meio-dia. Meio-dia, sim. Pois é, Foi à noite. Hoje é quarta, em meio-dia. Parece-me um bocadinho irresponsável, dada a importância e a gravidade das consequências que isto pode ter. E a necessidade constitucional de ir ao Parlamento. Ser um tema de direitos, liberdades e garantias. É uma loucura. Zé Pedro Silva, é então uma loucura ou estás do lado de Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que as novas regras de imigração servem para travar a bola de neve? Epá, essa pergunta tem uma armadilha, porque eu ia dizer que sim, mas quando dizes que é para pôr ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, eu aí já tenho as minhas dúvidas, não é? É por isso que vocês me pagam? Não me vou para o lado de Marcelo Rebelo de Sousa, mas como é por demais evidente, eu estou do lado de achar que a imigração tem que ter... As migrações agora são pactos para as migrações, não se pode falar de uma coisa ou de outra. É assim uma coisa genérica, as 41 medidas são, enfim, mais vocacionadas para a questão da imigração. E eu defendo as regras, sempre defendi. As regras, isto não significa que... porque eu acho que esta discussão, ou este debate, está sempre muito intoxicado com aquela ideia de que estamos a mandar pessoas para a terra delas e tudo isso. Não estamos, hein? Eu acho que... Não, há uma limitação de entrada, nem as pessoas que têm a tal manifestação de interesse perdem essa... Limitação de entrada? E acho que o governo... Sim, mas não vai aumentar nem diminuir, ou seja, eles não mexem nisso. Acho que nas entradas, sim. Não, aqui, pelo menos do que eu vi, disse... Apertam o critério de entrada, limitam a entrada. Ou seja, eles não definem. Exigem mais requisitos, não dão residência a quem não tem contrato de trabalho. A questão é uma coisa extraordinária. Também deviam fazer isso para os portugueses. Deportavam 2 milhões de pessoas, não é? Mas essa que é a questão. Nós vamos ter isto. Nós hoje já temos 3 temas, acho que não vamos concordar em nenhum. Mas há uma questão que é, para mim é a seguinte. Nós temos já no outro dia dei esta ideia, nós tivemos seja qual for o mercado, e neste caso estamos a falar do mercado de trabalho, mas podia ser outra coisa qualquer. Nós temos número limitado de ofertas, seja o que for. A partir desse momento, um Estado, qualquer um que seja, tem que controlar as suas entradas, e nós estamos aqui a falar de outras questões de migrações, muitas vezes há a questão de refugiados e tudo isso, estão a fugir de alguma coisa, é a situação do Reino Unido neste momento, a história do Stop the Boats, não é? São questões diferentes. Neste momento há aqui uma procura por Portugal, que tem a ver com procura de melhores condições de vida. Não é? Há um número limitado de ofertas de trabalho? Há sempre. Como assim? O país tem, a economia tem X, não tem infinito. Se entrassem amanhã 5 milhões de pessoas em Portugal, deixava de haver trabalho para todas. Como é que sabes? Oh, Bruno, por amor de Deus, cada um está a discutir o óbvio. Entravam amanhã 5 milhões... Para mim não é óbvio, se quiseres. Há 5 milhões de empregos disponíveis neste momento. Se existirem mais 5 milhões de pessoas em Portugal, posso garantir que há mais 5 milhões de empregos. Então quer dizer, mas isso há 5 milhões de pessoas, é preciso elas existirem. Então onde é que está a questão social neste momento na imigração relativamente à falta de emprego? Qual é a falta de emprego da imigração? Lá está a questão dos dados. Há uma questão social. Mas qual é a falta de emprego da imigração? É porque vivem em tendas? Deixa-me só concluir. Não é só em tendas. É uma situação que há uns meses foi notícia em Portugal por todo lado e que agora deixou de ser por 20 e 30 na mesma casa. E que não tem emprego? Não tem emprego. E há neste momento um caso gravíssimo. Podemos ir ao fact-checking e ao polígrafo. Há neste momento um caso que não para de aumentar de questões de droga entre a comunidade, uma questão simples. Os imigrantes, e aí não se vai conseguir dizer que eu estou contra os imigrantes. O imigrante não tem mais disponibilidade para se tornar drogado ou criminoso do que um português. Não tem. Assim como o português, que vai para a França, que vai para a Suíça, não tem mais capacidade de tornar isto ou aquilo que lá. Aqui a questão é social a partir... Aqui a questão é social a partir do momento em que não há... repara, eu ouvi Fabián falar das maravilhas dos imigrantes que vêm para aqui fazer trabalhos que ninguém quer fazer. Eu acho interessantíssimo também esta ideia de defender a imigração, não como uma coisa positiva, de receber pessoas que vêm com os seus contratos de trabalho, que têm as suas residências, não pensar assim, mas pensar em gajos que andam de bicicleta a ganhar tudo e meia para me trazer a comida a casa. Eu acho isto fabuloso. Nós conseguimos querer criticar a escravatura há 5 séculos. É para o que os portugueses fizeram há 5 séculos.
E agora que dizemos assim, estão aqui com as bicicletas, trabalham dia e noite, dormem dentro dos TVDs. Vê que partidos é que tentam... Em cima das motos. partidos é que tentam... Eu moro num sítio onde as pessoas, os TVDs param-lhe o carro, eles dormem ali 4 horinhas e depois chegam a trabalhar. Não param de trabalhar. Eu acho engraçado quando nós defendemos que isto está perfeito, está ótimo, isto é que são condições de trabalho. Zé, não é. Desculpa lá, isto o tem que a tu ver. estás a dizer não é verdade. Não há, isto também não é verdade. Ninguém diz que é ótimo. Ninguém diz que é ótimo, ninguém está a dizer que... Não, mas a partir do momento em que não queremos mudar as Então não regras... estás a dizer a verdade. Não queremos mudar as regras. As regras de contratação, as regras de condições de trabalho, as regras de habitação, se nós não queremos mudar as regras, então confortamos-nos com isso. E o que eu digo é, ouvi ontem no debate, ou anteontem, o Fabiano dizer que vem para aqui fazer trabalhos que os portugueses não querem. Eu olho para aquilo e digo, mas isto é positivo. Há várias regras é que se positivo, eu podem creio que venham alterar. cá pessoas que recebem muito mal. Podes alterar as regras de entrada ou podes alterar as regras das condições em que as pessoas se encontram. E é essas o Bloco tenta mudar. Para mim não é argumento para a falta de requisitos à entrada, para mim não é argumento virem fazer trabalhos que ninguém quer fazer, virem entregar, porque é isto, nós vemos entregar as coisas nas bicicletas, fazer os TVDs e terem 3 ou 4 trabalhos para conseguirem, porque qual é que é aqui o valor deles? Não é viver aqui. É mandar para os países de origem o dinheiro, em que no câmbio ganham muito dinheiro. Mas aqui é escravatura, lamento imenso. E, portanto, nós não podemos estar a aceitar isto. E nós assistimos a isto, assistimos ao que o Sr. Aldemira. A imprensa tem lá aí de ver se aquilo está corrigido. Eu não sei, se calhar está. Se estiver, eu digo, olha, porreiro, corrigiram. Mas alguém foi lá ver... Portanto, aqui a questão é esta. Não, estás a dizer ou não? Eu acho que sim. E com sensibilidade, ou seja, não o PSD, eu tenho que dizer AD, mas irrita-me um bocado. O PSD, aquela saber da AD, não foi o Chega. Não chegou e disse, eu vou mandar a gente toda para a casa dela, ninguém mais entra aqui. Fez uma coisa que para mim é evidente que devia ter sido feita há muito tempo. Que é, nós temos um conjunto de requisitos. Como os nossos imigrantes, quem sai de Portugal para outro país, têm também requisitos e têm que os cumprir. E nunca ninguém disse, meu Deus, esta gente não quer receber aqui. Não é verdade, não é? A maior parte dos países exigem residência. Há países até que exigem residência. Os nossos imigrantes que foram a salto para a França, que contrato de trabalho é que já tinham negociado? Estás a falar nos anos 60. Estou a falar da comunidade imigrante que está em França e na Suíça. Não, tá bem, mas agora tem. Na Suíça sim. Na Suíça há 40 anos que existem coisas assim, não podias entrar assim. E na regularização depois, quando não cumprisses, ias recambiado. Mas a Suíça sempre foi rígida nestas políticas. Porque a Suíça tinha Nós não sofremos tanto. Ou por outra, nós começámos a ter este problema neste século. Há países que têm desde sempre. E quando foram as convulsões todas a leste, toda aquela gente fugiu. E eram os refugiados. Albaneses, toda a gente fugiu para o sul da Europa. Coisa que nós, em Portugal, nunca tivemos esse problema. Por isso é que também estamos... A Suíça não tem grandes problemas de adaptação com essas Estamos a testar. Tiveram. Quando tiveram avalanche e tiveram que os eu não estou na moral. Não, cada coisa que eu digo tens que me fazer... Isso foi o quê? Quando houve... Tu estás a dizer coisas com as quais eu não concordo, posso questioná-las? Não, mas tu não podes perguntar coisas que eu não vou conseguir dizer. Quando foi a vaga de refugiados... Estou familiarizado. A Suíça teve um problema e sabes o que é que fez? Qual foi o problema? Avalanche de gente que não podia receber. Como é que não podia receber? O que é que não conseguiu receber? Olha, não podia receber aquele número de pessoas, então impuseram regras à entrada, como é evidente, mas não foi só a Suíça que teve o problema da vaga de refugiados do leste. Bom, passando para e que estavam a fugir, curiosamente estavam a fugir, nós sabemos bem do quê. Certo, para terminar. Portanto, aqui a questão é as regras, os países têm que ter regras, têm que acolher, a minha opinião é essa, têm que acolher, têm que receber, mas há a todos os níveis. Nós agora temos 400 mil casos pendentes. Quem não defende estas regras entende, por hipótese académica, que podia continuar a este ritmo. Porque estes 400 mil pendentes são relativamente recentes. Nós estamos a falar de uma imigração de 4 ou 5 anos. São recentes. E são de autorização de residência, estas pessoas estão elas a trabalhar. E o que o Governo disse muito bem... Ou ao contrário, isso não é verdade. E o que o Governo disse, e muito bem, é que os processos são para resolver. Certo. Não disse, vamos pôr as pessoas num avião e para fora. Portanto, estão cá, entraram cá com as regras que existiam na altura, ficam. E temos de tratar disto. Agora, aqui a questão é, quem não defende estas regras ao ritmo a que estava, o país sofre, se não houver preparação para tal, ao ritmo de 400 mil, se tivesses mais 400 mil ao mesmo ritmo que tinhas agora, o que é que acontece? Estas pessoas têm que ter também, a menos que me digam que não, mas têm que ter também cuidados de saúde. Têm que ter também toda a previdência social que os portugueses têm. Não é chegar cá e dizer, olha, mas vocês estão cá, mas isto é quase como subscrições, vocês têm menos serviços. Não, tem que ter todos, o Estado Social tem que ser igual.
E não vai correr bem se eu não fizer isto de forma planeada. Se não tiver a receber as pessoas conforme nós temos aqui estas necessidades, venham, há mais necessidades, venham. Não pode ser venham todos e já vemos. Esta é a minha opinião. E acho que o Governo conseguiu ser sensível, não foi à bruta, e por isso acho que merece elogio. João Neto, tu és um homem de fronteiras abertas, mas queria perceber se de facto o Governo de Luís Montenegro foi ou não sensível. Houve alguma sensibilidade, não é? Não equiparar imigrantes a criminosos ou drogados, acho que é sensível. E tiveram essa posição, e isso é simpático. Agora, eu acho as medidas um completo disparate por várias razões. Uma, a exigência de contratos de trabalho não é uma coisa que seja exigida à nossa força laboral nacional. Uma data de pessoas neste país trabalham e não têm contrato de trabalho. E isso é uma maneira de emprego normal em Portugal. Portanto, ou o PSD vai anunciar amanhã que vai acabar com os recibos verdes, ou a exigência de contrato de trabalho não faz sentido nenhum. Porque um imigrante não podia vir cá com recibo, não podia vir para cá com serviço. Mas não é preciso contrato de trabalho. Receber recibos verdes. Mas não é preciso contrato de trabalho. Eles podem vir com uma empresa a declarar que tem interesse do trabalhor. Certo, mas como é que tu normalmente um restaurante costuma ir a Tamil Nadu na Índia a perguntar quem é que pode vir cá, ou as pessoas chegam cá, há um restaurante à procura de emprego e a pessoa vai trabalhar, a pessoa de Tamil Nadu vai lá trabalhar? Não, o restaurante costuma ir aos gangues que controlam essa transição, que têm as pessoas para ver. Gangues. Há sempre alguém que arranja essas pessoas. Isso há 500 anos. Havia há uns anos que tinhas pagar 10 mil euros para trazer pessoas da Ásia, os chineses, tudo isso, e já vinham legalizados. Há sempre pessoas no meio. Portanto, se for o Estado, eu prefiro que seja o Estado. Não, o giro aqui é os gangues que tu falas, as redes de tráfico existem porque as burocracias são complexas e, portanto, tu pagas a alguém para ultrapassar burocracias complexas legal ou ilegalmente. Pagas a alguém para facilitar a ultrapassagem dessas burocracias. E, portanto, a solução brilhante para acabar com os gangues é criar mais burocracias. É um bocado como aquelas pessoas que defendem que a melhor maneira de acabar com traficantes de droga é proibir todas as drogas, não é? Não, é o contrário. Não, há muitos que dizem que é legalizá-las, como eu. E eu também. Então, exatamente por isso é que então esse é o caso. Tu estás a legalizar perfeitamente tudo, não estás a proibir nada. Não, estás a criar mais barreiras. Não percebeste o que eu acabei de dizer, a frase que eu acabei de dizer. Estás a criar mais barreiras, portanto estás a melhorar a vida do traficante, estás a valorizar a oferta. Em que medida? Explica-me. Se é mais difícil entrar, compensa mais pagar ao traficante. Portanto, estás a valorizar. Mas pagar para ele fazer o quê? O que algumas pessoas disseram é ultrapassar o sistema. O que algumas pessoas diziam é vão criar empresas fictícias para dar contratos de trabalho. Isto é uma coisa que facilmente as autoridades apanham. Quer dizer, isto é absurdo. Já existe. Eu criar uma empresa para. Está bem. Eu estava a ouvir o senhor o junta de freguesia, eu acho que era de Vila Nova de Mil Fontes, claro, a falar nisso. Mas é muito fácil o Estado apanhar isso. Apanhar uma empresa que tenha sido criada para empregar 200 pessoas ficticiamente. E depois isto tem responsabilidades. Tens de criar uma empresa. 20 empresas que empregam 5 pessoas ficticiamente. Podes. É um bocadinho mais. Mas essas empresas existem neste momento, não estão legalizadas. Não, eu estou a dizer empresas dos gangues. Não, as empresas gangues. Gangues é para facilitar, quer dizer, tráfico, traficantes. Certo. A minha questão aqui é, esta é uma exigência irreal para a rede consular portuguesa. É uma exigência disparatada. Até vamos pegar um exemplo relativamente simples. Nós temos muitos imigrantes indianos neste momento. Há 4 consulados portugueses na Índia. Desses 4 consulados, eles estão espalhados, 4 consulados e uma embaixada. Estão em Bombaim, em Tamil Nadu, em Shanghai, estão em Goa, estão em Calcutá e estão a embaixada em Delhi. Isso deixa um vazio para o sítio de onde vêm mais indianos para Portugal, que é Gujarat. Uma pessoa do Gujarat teria que fazer centenas de quilómetros para ir até a um consulado que não funciona, pedir uma entrada de trabalho com um contacto de uma empresa que sabe-se lá de onde é que vai. Eu vi nas medidas que uma delas é fazer online. Se isto não vai... Pois nós estamos aqui a ser um bocadinho injustos, não está nas medidas todas. Nas medidas há uma questão que é, os processos podem ser postos online. Nas medidas há uma questão que é, está a abertura para a coisa das qualificações, que há uma treta, e nas medidas há uma mensagem. O que as medidas são ou não interessa relativamente pouco. O que interessa é a mensagem que passa. Portugal, neste momento, tem uma vantagem competitiva brutal em relação ao resto da Europa, que é, tu tens o líder dos trabalhistas no Reino Unido, tens o centro-esquerda em muitos países europeus, incluindo na Dinamarca, a dizer imigrantes não venham, não queremos. Certo? Portanto, Portugal tem uma vantagem competitiva fixe aqui porque a imigração gera crescimento económico. Eu alinho um pouco nos teus argumentos marxistas e dirigistas. Eu, como sou um liberal, acho que não há um valor... O valor que existe na economia mundial não é limitado.
ele multiplica-se ou não, mas é de facto infinito, é dependente da criação de riqueza que é feita, não há uma limitação, não há um cap a dizer que este território só aguenta X pessoas, nem sequer é... Não é este território só aguenta, a economia tem que crescer sustentavelmente. Não tem nada. Se eu meto milhões de pessoas ao mesmo tempo num determinado território, há uma coisa que se chama pobreza, droga, desgraça, miséria. Isto é o beabá da economia. Portanto, eu não estou a dizer que tu dizes assim, este território, Portugal, só pode ter X trabalhadores. Não é isso que eu digo. Claro que nós podíamos crescer 15% ao ano e precisar de cada vez mais pessoas. Sim, só que se tivesse mais 5 milhões de pessoas... Só que os economistas fazem uma coisa que é, vão estudando para que o crescimento seja sustentável. Se ele não for, há pobreza. E este é o ponto que... Porque muitas vezes quem defende estas regras, eu acho que é esse o caso, tanto do Governo e como é evidente, eu penso assim, eu não tenho zero contra, o João Neves dava há uns meses o exemplo de cidades cosmopolitas, como Londres e tudo isso, concordo plenamente, e não me chateia nada a ver pessoas nem de burcas, nem de... Não me chateia nada, eu acho que o multiculturalismo é maravilhoso. O problema de quem não defende regras é que no limite está a criar uma armadilha, porque as pessoas podem ir para um determinado país... Quem não defende regras, é quem defende menos regras. Quem defende menos regras. Pronto. Quem defende menos regras, como era esta da declaração de intenções, tu podes estar a criar uma armadilha, porque as pessoas, há um dia em que, nesta avalanche, há um dia em que não há para todos naquele momento, ou se houver são trabalhos de exploração, lá está, a tal coisa de os que os portugueses não querem fazer, que é um bocado... Mas é precisamente isso. Mas não é bom argumento. Não querem estar no campo. Não é bom argumento. E estas pessoas, para elas, é muito melhor estar no campo em Portugal. Mas não querem estar no campo porquê? Não querem estar no campo porque estás 12 horas à Torreira do Sol e ganhas 400 paus. Felizmente vêm os gajos do Bangladesh que aceitam isso. Não podemos aceitar nós isso. Não podemos aceitar é que se permita que os gajos do Bangladesh venham para ganhar 400 paus. Ou seja, eles podem vir, não podem receber 400 mas paus. Mas se tu remunerares bem, tens agricultura, tens trabalhadores, esse é que é o ponto. Nada, por amor de Deus. Como é que tu resolverias estes milhares de casos? Para além de não teres nada, eu como liberal tenho a dizer que se um gajo aceitar uma prestação de serviços e aceitar que sejam essas horas, um gajo pode... eu não tenho essa posição controladora da economia. E se um gajo aceitar ser escravizado, aceitas também. Não é, ninguém aceita ser escravizado e não é... Trabalhar várias horas, ganhar 200 paus. No século XXI é equiparar a 1500 uma pessoa a levar uma chicotada. Mas é que lá está, por esse critério, 1/4 da população portuguesa é escrava dos seus empregadores, trabalha muito mais horas por causa dos recibos verdes. Então onde é que está a tua defesa do fim dos recibos verdes? Concordo. Os falsos recibos verdes, para mim, é uma medida que é absolutamente evidente. Certo. Eu acho que tens aqui uma luta do gato e do rato, porque o Estado... E aumentar o salário mínimo para muito mais, o Estado pressiona e depois as empresas a não inventar subterfúgios. Mas eu acho que o Estado deve chegar a uma empresa que apanha falsos recibos verdes e dar a palada. Porque estava a enganar o trabalhador. Nós trabalhámos numa. E a relação... Exatamente, com alguém que estava no governo. Isto é tudo o parlamento. Exato. A gente já sabe. Diz-me só, nós podemos manter, depois não vamos ao outro. Temos para aí 15 minutos. Só explicar um bocadinho a parte do Marcelo, porque de facto temos estes casos pendentes, todos os processos. E se tu achas que estas medidas não resolvem, como é que poderíamos resolver? Há uma maneira super simples de dizer de resolver, não é? Dizer assim, olha, essa declaração que tens só dura mais um mês, passa a durar mais 7. E eu já vejo como é que resolvo isto na a minha defesa da redução de regras é claramente a burocracia não está a funcionar. E há duas maneiras de resolver isso. Isso é um problema do país genérico. Certo, é um problema do país genérico. Há duas maneiras de resolver o problema burocrático que temos em mãos. Uma, parou a imigração, acabou-se, estou aqui a tentar arranjar os papéis, espera aí, e parar a imigração não é uma solução viável e é economicamente desastrosa. A outra é, espera aí, então vamos alterar aqui o processo, simplificar as coisas, despachar aqui o assunto, está toda a gente amnistiada de dar esta merda. E daqui a um ano tratamos disto quando tivermos estrutura organizada. A questão aqui é, se está a entrar gente para trabalhar, os serviços públicos vão sentir isso, a melhoria vai ser evidente e vai ser rápida. Essa coisa não é, entram 5 milhões de pessoas e não há maneira. Claro que há maneira, pois já não estão a entrar 5, estão a entrar 1 milhão de pessoas em 10 anos. Este país já recebeu 1 milhão de pessoas num ano. Quando tinha, não 10, mas 8 milhões de pessoas. Portanto, bem mais significativo e numa altura com muito menos tecnologia, muito menos capacidade de Estado Social. Certo, mas agora acelerou, sim. E conseguiu-se resolver. Certo, os países resolvem entradas de pessoas. E as entradas de pessoas são boas para a economia dos países. E não têm que vir trabalhar em regras diferentes das que os portugueses sujeitam. Os portugueses têm recibos verdes, têm precariedade. Os portugueses têm más condições de habitação. É caro de viver em casas. Têm que dividir casas com
com outras pessoas. Mas de repente há umas regras para os imigrantes, que é, imigrantes não podem dividir casas, como eu faço e como os portugueses Como no eu geral faço. fazem. Os imigrantes não podem andar para aqui sem ter um contrato de trabalho, como eu fiz durante o início da minha vida profissional todo. E ainda passo recibos verdes. Pá, que lógica Mas da tu não batata, achas que que lógica da batata é esta? Tu não achas que os exemplos que o Zé Pedro falou dos condutores da Uber ou da malta a trabalhar nos campos agrícolas, que é uma questão que se deve resolver para não sonar um O caos? problema aí não está na entrada das pessoas. Claro. Não, mas eu não estou a dizer que é, estou só a perguntar porque eu estou a perceber o que tu estás a dizer, mas como é que se resolve o Sim, problema destas pessoas? Porque, de facto, não diria que é um tipo de escravatura, mas muito próximo. A Maria já disse e eu tenho uma posição semelhante, que é, ou melhor, semelhante. A Maria Estou a pôr-vos numa situação ingrata, mas já agora gostava de ouvir sobre a isso. Maria vai muito mais longe que eu, porque acha que os salários mínimos deviam ser não sei quanto e que toda a gente devia trabalhar com condições ótimas e não sei o quê. Olha, eu também acho isso, Acho que todos achamos. mas a realidade das economias não é essa e, portanto, há gente, de facto, que vem trabalhar em condições piores que as outras. Sempre foi assim e sempre assim será. Agora, o que é que se passa? Estamos em progresso. A pessoa que vem trabalhar para a Uber em Portugal vive muito melhor agora, com muito mais dinheiro, muito mais capital disponível, muito melhores condições de salubridade, muito melhores tudo do que a pessoa que nos anos 60 emigrava de Portugal para a França. Muito melhor. Não quer dizer que esta pessoa viva bem. As coisas estão só a melhorar. E as coisas melhoram-se economicamente. A prosperidade acontece com pessoas disponíveis para trabalhar em determinadas condições, para trabalhar muito, de facto pessoas que trabalham 18 horas e depois nós avançamos no tempo e cria-se riqueza suficiente para dizer, bem, afinal trabalhar 18 horas já não dá, agora quem trabalhar assim na loucura trabalha 16. E isto tem vindo a reduzir ao longo da história. A verdade é que tem vindo a reduzir e as condições materiais da maioria da humanidade têm vindo a aumentar. Agora, Portanto, aqueles casos como o Admira são passageiros para ti. são Dores de crescimento é um termo horrível. Sim. Se Temos quiseres de ser um bocadinho frios. Não, se quiseres olhar para isso, sim. São dores de crescimento de uma sociedade a habituar-se a ter uma economia mais pujante, a habituar-se a ter mais imigrantes. Se lhe quiser chamar dores de crescimento, sim. Agora, se eu acho que os patrões deviam ser mais sensíveis a essas questões, claro que sim. Agora, também te sei dizer, até vindo de uma família com bastantes propriedades agrárias, não é diferente o tratamento que se dá aos nepaleses em Odmira que se dava às pessoas que vinham do Minho para apanhar coisas no Alentejo no verão há 50 ou 60 anos. O problema não está na imigração. Não quer dizer que seja bom qualquer um Não deles. quer dizer que seja bom na qualquer um deles. A questão, e aí concordo com a Maria, é lutar por mais direitos laborais, lutar por mais cuidado dos patrões, mais humanidade dos patrões. Isso para mim é que é a questão. Não é se são daqui ou dali. Aliás, é bom que sejam dali, por várias razões, pela predisposição cultural, é verdade. Para aquelas, o termo comparativo é relevante, essa coisa é relevante. É tu vires num sítio em que é melhor trabalhares desta maneira aqui do que é viveres lá. Isso, é relevante. É uma coisa a considerar, eu acho. E de facto, eu acho que a expressão, estás a dizer que a expressão de dores de crescimento é horrível, eu não acho. Eu acho que todas as sociedades com grande crescimento económico e de grande expansão, e todas as megacidades, como o Zé Pedro também falava agora há bocadinho das megacidades, têm problemas. E esta coisa que se vê, não é agora se vende, sempre se vendeu esta coisa de que é a tua opção cheia de falhas versus a minha opção absolutamente perfeita, é falsa. Todas as opções têm falhas. A minha opção hipercosmopolita de entrada de pessoas tem imensos problemas. Tem problemas das pessoas viverem em estado de falta de salubridade, de tensão social enorme. Por exemplo, olha, uma medida para elogiar boa das 42, a questão das reuniões familiares. Isso é uma questão social importantíssima. Estarem cá só homens não é bom. E não é bom em lado nenhum do mundo. Os sítios com mais... Este até para levar um exemplo extremo, mas os sítios com mais guerras são os sítios com mais solteiros do mundo. Fun fact, mas os sítios da África Central, onde relações poliamorosas de poder, ou seja, onde um chefe tribal tem muitas mulheres e outros homens têm acesso a muito poucas, leva a muita tensão social. Isso é um facto. Estudado aqui o sociólogo amoroso estudado por economistas comportamentais e tudo mais. É interessante. Portanto, eu olho para o Martim Muniz e vejo 90% de homens e isso preocupa-me, não por serem da Índia ou do Bangladesh ou do Paquistão, mas por serem só homens. Onde é que estão as mulheres deles? Onde é que estão os filhos deles? Muitas vezes ficaram... Muitas vezes ficaram. Esta coisa que o governo dá prioridade à reunião familiar, eu gosto.
Ok, é uma medida que eu gosto, para não ficares triste da só Não fico nada triste. Eu gosto sempre de não inclinar muito. Mas esta dos consulados, acho mal. Eu gostava que, lá está, em vez de tenho 400 mil queixas, vou criar mais barreiras, tenho 400 mil queixas, bora ajustar isto um bocadinho, empurrar isto um bocadinho. Mas não é só por causa das queixas, Joné. Isto não está a correr mal. Faltam agora sim 10 minutos. Eu acho que fazes uma comparação. Eu só não percebi, foi aquela tua parte em que tu dizes que equiparas a um cidadão nacional nascido em Portugal que não tem trabalho, então o Estado tinha que o obrigar a ter um contrato de trabalho, senão também o põe a dar aí por fora. Essa ideia... É uma imagem, não é? Certo, mas essa ideia de que os direitos são os mesmos de quem tem o interesse e manifesta o interesse, neste caso até para usar a própria expressão do documento, de estar num sítio, seja em Portugal ou seja eu para fora. Eu não posso acreditar... meu amigo, mas aí a minha crença é que todos os seres humanos têm todos os mesmos direitos a todo lado. Certo, mas isso não pode... eu sou contra, e a Constituição da República também, a ideia de que um estrangeiro cá tem menos direitos que um... Mas os direitos são adquiridos. E aqui o que se trata é de discutir como é que tu adquires esses direitos. Os direitos laborais não têm que ser adquiridos. Eu não posso agora chegar amanhã à França e votar. Não posso. Não, mas isso são direitos políticos. Os direitos laborais são adquiridos no momento em que tu chegas. Estão cá. Não, mas aqui não são. Tal como os direitos. Mas aqui são direitos civis, de cidadania. O que tu dizes aqui são. Tu não podes impor a quem nasce em Portugal, em Espanha, ou um cidadão natural de determinado país, as mesmas regras que. Não é que tu depois possas ter direitos diferentes. Isso é como é evidente contra a nossa Constituição e contra qualquer Carta de Direitos Humanos, óbvio. Não é isso que está em questão. Mas esses direitos são adquiridos. Os políticos. Só por isso é que há pouco não percebi quando tu disseste um português não tem então contrato de trabalho, também o Estado tem que estar em cima dele. São coisas completamente diferentes. Até porque obviamente não estou a defender a deportação. O que eu estou a dizer é a dignidade do trabalho é uma prioridade, deve ser uma prioridade para o Estado, independentemente da origem. E não deve um português ser priorizado na sua dignidade laboral em relação aos estrangeiros. Certo, mas tu repara, mas não fica, porque tu repara, não. Aliás, se quem vier agora ao abrigo das novas regras, com um contrato de trabalho... Está a ser discriminado positivamente. Não está. A ser obrigado a ter um contrato de trabalho, que é uma situação mais vantajosa do que os portugueses que cá estão. Então volto a dizer, tudo o resto que o Estado também exige e já exigia também era contra a lei porque é uma discriminação. Se o Estado obrigasse todas as empresas a só contratar com um contrato de trabalho, isso era uma coisa. Agora não preciso. Todas no país. Todas as empresas em Portugal só podem contratar com contrato de trabalho. Não havia recibos verdes. Isso era uma coisa. Agora, tu dizeres... Não, mas já disse neste caso também. Eles podem ser... Com recibos verdes, pessoas que estão cá, mas não pode contratar. Isso é discriminação positiva de estrangeiros. Mas já disse também neste caso podem vir, os imigrantes podem vir sem contrato de trabalho, mas com uma carta da empresa a dizer que têm interesse em contratá-lo e há várias formas de contratos. Também há contratos que não são tão... Há os contratos sem termo, mas repara uma coisa, mas os direitos são adquiridos e são os mesmos, porque o Estado português, amanhã, já ao abrigo das novas regras, se um imigrante que entrou ao abrigo das novas regras, portanto, com um contrato de trabalho, se for despedido passado 2 anos ou 3, não o metem num avião daqui para fora. Ou seja, para dizer que os direitos são adquiridos e são iguais para todos. Daquilo que se fala aqui é de que um país, uma economia, se quisermos assim, e aí já podemos, cada um tem a sua opinião, é tudo mais evidente, vocês acham uma coisa, eu acho outra. Mas eu acho engraçado. A questão é o controle. Eu adorei ser acompanhado pelo Bloco de Esquerda porque é friedmaniano o que eu estou a defender. O que eu estou a defender é quase anarcocapitalista. E eu sou libertário nesse aspecto. Eu acho que as economias... Tu disseste sobre a pessoa pode aceitar qualquer coisa para trabalhar, para mim é uma coisa... Eu não estou aqui a sentir uma posição... Ou seja, eu que acho... Mas eu concordo contigo numa coisa, que é hilariante... É muito cómico ser o Bloco de Esquerda que tem esta posição libertária. Ou seja, claro que há a esquerda libertária, mas o libertário na economia é tipo essa posição de os trabalhos que nós não queremos fazer. É uma posição. Diz-me só uma coisa. Do Ronald Reagan. Só para eu perceber até onde é que tu vais. Só para eu perceber até onde é que tu vais. Não acho que seja uma defesa da situação, mas uma constatação da realidade. Sim, mas muito conservador. Se eu convencer uma pessoa a trabalhar comigo. Constatar a realidade. Imagina uma coisa. Sim, tu convences uma pessoa a trabalhar comigo, que ganha 150 euros por mês e que eu não a deixo sair de casa, ou por outra, ela aceita comigo, aceita e conversamos os dois e ela acha que de facto não tem nada que sair e só tem que viver dedicada a trabalhar comigo e recebe 150 euros. O Estado deve aceitar isto? A lei deve aceitar isto? O Estado aceitou durante Repara, ela quer. Ela quer, ou ele, pronto, aqui já parecia que alguém quer, eu não obriguei nada, não coagi, não apontei uma arma, alguém aceita trabalhar comigo por 150 euros por mês e viver ao meu lado e comer de uma tacinha. Ela aceita, ela a pessoa. A lei deve aceitar isto? Ou deve chegar a dizer, isto não é possível. E o trabalhador diz, mas eu aceito, eu quero trabalhar com eles, 150 euros e uma tacinha com água.
O Estado deve? Não pode. O Estado deve exigir uns mínimos ali. Obviamente. Então esse é o ponto. Não se pode nunca na vida aceitar isto. A lei tem que... Não podemos ser tão libertários ao ponto e anarcocapitalistas ao ponto que passa Eu acho que vocês concordam mais do que se a pessoa aceita. Não pode ser assim. Tem que haver regras bem. mínimas, lá está as mínimas. Mas lá está, eu que não devem ser contra assim tão mínimas. Está certo, mas aí concordamos. Mas Pronto. eu não percebo é como é que tu defendes que a pessoa pode aceitar o que quiser, mas depois és contra recibos verdes, que até é uma coisa melhor do que... A pessoa pode, dentro do sistema que nós temos, Pronto. não é que eu desejava de outra forma, temos que separar um bocadinho isso. Sistema que Falando temos, de desejava. sistema, ou de falta dele, muito rapidamente, vão ter que ser muito concisos, o nosso amigo Donald Trump foi condenado por 34 crimes, no caso da Stormy Daniels. Maria, imagino que tenhas celebrado em Paris quando descobriste esta notícia. Por Ou acaso- achas que isto vai beneficiá-lo Por acaso, massivamente? houve um momento em que alguém leu a notícia e eu fiquei bastante... Alguém leu um alerta e eu fiquei bastante contente. Eu espero bem que não o beneficie. Ele foi acusado de crimes. Então, eu acho que uma pessoa... Já houve pessoas acusadas de crimes que beneficiaram, atenção. Não seria a primeira vez. Nomeadamente. Não sei, estou só a dizer. Olha, o Isaltino não foi preso. Depois foi presidente da Câmara. Mas Federal. Já era antes. Com já era menos- antes. Já era antes. Ele já era. Menos votos também, depois foi eleito da mesma. É pá, com menos Sim, votos. sim, mas Era bom que fosse no monopólio, com a carta da Sim, prisão já não sim, podia sim. voltar. eu acredito que o facto do Tribunal provar que o Trump é um grande mentiroso possa abrir os olhos a algumas pessoas que ainda acreditavam que fosse tudo. Quer dizer, se calhar, muitas ainda acreditam, mas pode haver algumas que finalmente abrem os olhos e percebem que não, Donald Trump não é um grande homem, é um grande mentiroso e um predador sexual. E uma pessoa que não está apta para ser presidente dos Estados Unidos da América. Johnny, vamos ver Donald Trump atrás da cadeia ou não? Atrás da cadeia. Não, Na cadeia, o aliás. crime não é muito provável que leve Atrás da cadeia é provável. leve a uma cadeia. pena de prisão efetiva. Eu rio muito, E vocês temos que sabem, ser rápidos, com a desculpa. falta de qualidade da análise verdade. de dizes isso várias vezes. eleições americanas e de política americana em Portugal. E é hilariante porque as pessoas não fazem a menor ideia do que é que estou a falar, mas falam com uma confiança maravilhosa. É maravilhoso mesmo. Porque aquilo era... Isto vai beneficiá-lo, ele já bateu um recorde de financiamento. Ora, notícia para as pessoas que falam sobre política americana, só para termos aqui uma base de... O Trump, da primeira vez que é acusado de alguma coisa, bateu de facto um recorde de financiamento. A partir daí, todos os problemas legais que teve, todos, já foram 6 grandes momentos, ele disse sempre que bateu um recorde de financiamento. E depois saíram os relatórios da Comissão Federal de Eleições e ele não tinha batido um recorde de financiamento. Mas toda a gente em Portugal noticiou Donald Trump bateu um recorde de financiamento depois desta condenação. Muito provavelmente é mentira. Foi mentira das últimas vezes todas. Ninguém quer saber, Com ninguém 80% do que ele diz. estuda. Portanto, isto é machadada aquilo que precisava, aliás, que Epá, ajudar Joe Biden. eu não sim. sei se, eu acho que, ou seja, não sei se isto é a machadada final, eu duvido que seja. O caso era considerado por todos os especialistas legais da esquerda à direita o mais fraco dos 3 que ele enfrenta. E ele teve uma condenação por 12 jurados. 12 jurados que um deles afirmou, e todos os democratas estavam a chorar por causa disso, um dos jurados disse que só via notícias na Truth Social, na rede social do Donald Trump. Pois é. E os democratas estavam tipo, pois, porque escolheram este gajo e agora este julgamento vai ao ar porque há um que é um trumpista. Todos votaram a favor de todas as 34 acusações. Portanto, eu acho que não ajuda ao Partido Republicano ter todos os seus responsáveis políticos a criticar um grupo de 12 cidadãos, até porque os americanos levam isso muito a sério, a justiça feita por um grupo de jurados, aliás, famosamente, em vários casos, como o do O.J. Simpson, por exemplo, há muito folclore à volta disto. Depois, E séries e tudo mais. todas as sondagens diziam que as pessoas, pelo menos 5 a 6% das pessoas que eram inquiridas mudariam o sentido de voto do Donald Trump para o Joe Biden caso o Donald Trump fosse condenado. Nós podemos dizer, muitas dessas pessoas estavam a dizer isto e não é verdade porque perdoam tudo ao Trump e não sei o quê. Certo. Mas a verdade é que as sondagens que saíram desde aí têm dado mais força ao Joe Biden. Tu vês isto e ouves qualquer pessoa portuguesa a falar na televisão ou nos jornais sobre este assunto e eles dizem-te o contrário disto, apesar de serem factos. É meio assustador. E ouvem o Trump e acreditam no que ele diz, quando os próprios editoriais, até da imprensa de direita nos Estados Unidos, dizem aquela conferência de imprensa a seguir à condenação é das coisas mais deslocadas que este homem alguma vez fez. Ele está a perder o fio à meada e está descontrolado.
Mas pronto, em Portugal nós estamos sempre, os nossos comentadores políticos americanos estão sempre 2 passinhos à direita da Fox News. Às vezes até 2 passinhos à direita da Breitbart. Mas nunca largam o Trump. É sempre... Diz-me lá então se achas que prejudica ou se beneficia depois de ouvires a Maria e o Joné, para depois mandarmos as pessoas. Nós já discutimos aqui este tema várias vezes, nomeadamente quando foram as acusações. É verdade. A minha posição é que beneficia. Agora temos que ver se a acusação é uma coisa completamente distinta. E aí eu concordo com o Joné, e essa a informação que há é que uma condenação poderia virar. Nós falámos aqui de sentirmos fragilidade no caso. Sim. Acho que... aí tem que se ver o que é que vai ser o resultado desta condenação em termos nessa perspectiva. Eu acho é que beneficia, até porque este caso, em concreto este, e é a minha opinião, e é preciso perceber-se um bocadinho da questão do direito nos Estados Unidos, que é muito diferente do nosso traver. Só tem a ver no sentido em que há pessoas que julgam outras, o resto é tudo diferente. E este caso chega a ser, de um ponto de vista jurídico, chega a ser ridículo. E eu não estou com isto a dizer que Trump é um homem adorável e que estão todos contra ele e que querem acabar com ele politicamente e que isto é para dar cabo dele, como Sócrates aqui inventou com o processo de uma operação marquesa era para ele não ser candidato à presidência. Nada disso. Eu acho que todos concordamos com o que Trump é. Agora, este processo não tem ponta para onde se lhe pega. Sabes que eu estive a consultar uma coisa gira só porque falas disso, que o Alvin Bragg, que é o procurador democrata que vai atrás dele, fez uma campanha a dizer que ia atrás das irregularidades nas contas das empresas, porque aquilo é Manhattan, não é? Portanto, sim. Aquilo é sim. Wall Street. E ele, antes de acusar o Trump e agora depois, tem feito centenas de processos destas que eles consideravam antes coisinhas, de ligeiros erros nas contas, em que tem acusado uma série de empresas porque ele, foi um tema de campanha dele, até antes de haver questão Trump sobre este assunto. No limite, eu não vou ao ponto de achar que tanto os jurados como o procurador que pega no processo, que estão todos com uma coisa qualquer política, a sensação que dá é que é essa, no sentido em que tu tens um caso em que eles ficam a olhar, repara, nem o crime original, a questão do abuso, a questão sexual, nem essa teve sequer processo nem condenação. Sendo que há uma de violação, isto já é o segundo setback este ano, não é? Porque já há uma que o juiz considera que ele violou uma pessoa, mas que o crime prescreveu. Verdade, mas eu estou a falar deste processo em concreto, desta acusação. É de esconder, portanto aqui a ideia é que Trump ganha a Hillary Clinton porque esconde o pagamento, um eventual boato pagando à pornstar, não sei. Portanto, o crime original não foi nunca julgado nem condenado a isso, e há o crime de esconder, de pagar para obter. E isto, de tudo que eu tenho lido, e não estamos a falar em pouco mais ou menos de pessoas que são favoráveis a Trump, até um dos seus, o Zacarias, por exemplo, que é um dos seus, desde sempre que luta contra ele, isto é um processo ridículo. E não dá força nenhuma àquela ideia de que os populistas, isto é, os populistas alimentam-se disto. Se os populistas fossem um bicho, era estas merdas que comiam. Porque ele agora pode dizer, estão a ver. Há um tribunal federal que não quis julgar nada desta merda. E há um procurador em Manhattan, que eu não estou a dizer que está feito. O próprio Ministério da Justiça do Joe Biden não quis pegar nisto. Portanto, eu não vou... Mas as pessoas, respondendo... O New York Times até fez uma coisa gira, que era, falava com 12 indecisos antes e depois disto, e é tipo um chat. E eles dizem... E há um que diz... então, mas o gajo não consegue sequer safar-se de pagar a uma estrela porno e é suposto a confiar no gajo. Tipo, sim, o gajo estava a pensar a votar nele e ficou tipo, mas este gajo deixa-se cair nestas merdas. Mas, porque aquilo de facto é anjinho de... Ou seja, o crime é ridículo, mas ele comete-o. Ele é que o comete. Para concluir, Zé Pedro. Sim. Não, agora eu acho que temos que ver. Portanto, eu, como disse no início, eu acho sim que estas coisas beneficiam, por isso eu digo que os populistas alimentam-se de tudo isto. Isto para eles é alimento, é gasolina, é energia. Temos que ver qual é que é o resultado disso em termos de sondagens. Acho que contra todas enfim, aquelas sondagens que temos de janeiro não eram propriamente favoráveis a Joe Biden. Temos que ver se isto... O Joe Biden tem aqui uma grande hipótese, que é isto correr mal a Trump em termos de uma acusação e os eleitores borrifarem-se na questão da importância ou não do caso, mas apenas de ser um ex-presidente condenado. A questão de Gaza, não é? Se ele conseguir ali uma negociação e um cessar-fogo, é a única forma que eu acho que Biden tem de dar a volta a isto. Porque para já, e temos aquela questão, não sei se tens, Johnny, não sei se tens dados mais recentes, como é que estão aqueles os chamados swing states, porque eles estavam a favor de Trump, não é? Então, há umas sondagens muito curiosas que dão um empate a nível nacional, mas o Trump a ganhar loucamente nos swing states, mas os senadores democratas a ganhar ainda mais loucamente que ele. Portanto, eu diria que, e ajudando, há um grande problema de sondagens nos Estados Unidos, de credibilidade das sondagens nos Estados Unidos. Vamos ver se há algum jornalista que fica tão
triste como o senhor indiano. Bom, nós ainda vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Ora bem, antes de irmos almoçar ou jantar, ninguém sabe, vamos saber para onde é que a Maria Escaja... Escaja, pá, nunca consigo dizer o teu nome. É difícil. É. Vai mandar as pessoas. Vou mandar as pessoas para os concertos de Cília Pérez Cruz que eu fui ver ontem e é muito bonito. É longo, mas é muito bonito e vale muito a pena. Ela hoje está no Tivoli, eu acho que ainda há bilhetes. Sexta-feira em Coimbra, no Convento de São Francisco, e domingo no Porto. Eu penso que ainda há bilhetes para todos os concertos. Vou mandar as pessoas que forem ao Primavera Sound pagar-me copos, vou tentar novamente, mais um verão a tentar, pagar-me uma cerveja nos concertos de Samuel Luria, Legendary Tiger Man e Best Youth, que vão sempre lindos. Também podem pagar na Lana Del Rey. Infelizmente não podem pagar na PJ Harvey porque não vou nesse dia. E a Olivia... Esquece, não vem uma Olivia agora? Não, isso é um concerto sozinho, é mais para frente, não sei. Mas eu não apanho esse. Já me basta a Taylor Swift. Já estou bem. Por isso é que eu achei que também... Já estou bem com a Taylor Swift. Grande concerto. É bastante melhor a Olivia Rodrigo que a Taylor Swift. Pá, eu não vou discutir os teus gostos Pois e tu não não, vais nós não discutir temos os tempo, meus. Vou mandar as pessoas à Feira do... discutir o que eu disse, é verdade? Pá, cala-te. Vou mandar as pessoas também à Feira do Livro e... Temos que mandar um beijinho ao João, que é dentista em Paris e que ouve o nosso podcast todas as semanas. Principalmente o Zé Pedro Silva, que é a personagem preferida dele. Grande fã da personagem preferida dele. Não podemos é passar o vídeo. Isso agora nunca se pode provar, porque ele não nos autorizou a passar o vídeo. Não podemos passar o vídeo, não estamos autorizados a passar o vídeo. Já agora, João, se me estás a ouvir, manda-me aí a nossa fotografia. Pronto, beijinhos. Muito bem, muitas sugestões. Eu vou anexar mais uma. Estreia esta quinta-feira um filme que eu acho muito bonito, divertido. Encantado, se quiser, chama-se A Quimera, de uma realizadora italiana que eu tive o gosto, devo dizer, de entrevistar a semana passada. O filme é sobre um grupo de como é que eu ia dizer, salteadores, sim, isto já nem existe, arqueólogos salteadores italianos que andam à procura de artefactos com um líder, que é um ator inglês, o Josh O'Connor, que anda muito triste porque a sua mulher morreu e há uma coisa muito engraçada que é, ele pega num pauzinho, literalmente, e tem um dom mágico que diz onde é que está o artefacto. Aquilo parece tudo assim no campo do surreal e da fantasia, mas no fundo mesmo é um filme sobre o que perdemos, sobre a nossa memória coletiva. Fala muito sobre Itália. Quem gosta de Itália vê ali um filme muito, muito, muito bem filmado, com uma linguagem muito própria. E estreia esta quinta-feira, e se quiserem ler a minha entrevista também podem ler, está no Observador. É pá, não. Ainda por cima tem que se pagar. Mas o filme também, olha, paguem depois. Ofereçam. Imagina em vez de alguém pedir cervejas, uma pessoa pedir, dá-me uma subscrição do Observador. Dá-me uma assinatura. E que não é barata. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, vou mandar as pessoas ao teu novo podcast, estás a ver? Como eu sei que tu não poderias fazer isso, faço eu. Por acaso até podia. Não, fica mal. Podcast? Tem só uma nota que tem que ser eu a apresentar, agora não pode falar sobre isso. Sim, no Instagram. É proíbe. Ele tem uma newsletter no Substack que é só uma nota. Sim, é verdade. E então agora passou ao podcast que está em todas as plataformas. Só tem 15 minutos, 20 no máximo. Qualquer dia lançam livros, qualquer dia estamos a apresentar um livro. Ou façam um filme. Depois, literatura, o tocar piano e falar francês, Martim Sousa Tavares, como é uma bela reflexão sobre as questões da arte e nas suas múltiplas, na relação que temos quase com a arte e nas suas múltiplas expressões. No caso dele é o mestre, mas nem pouco mais ou menos vai só por aí. E depois na gastronomia, tem que ser só um bocadinho muito rapidamente, porque o Johnny da outra vez, como picou e com razão, eu trouxe aqui a primeira mostra de peixe do Rio, em Vila Nova da Barquinha, do distrito de Santarém, sendo que em Santarém, quem quiser peixe do Rio, com o maior gênio mundial de peixe do Rio, que é o Rodrigo Castelo, com o seu taberno ao balcão. Mas, enfim, esta é a primeira mostra de peixe do Rio, Vila Nova da Barquinha. Depois temos os festivais da Cereja a começarem, em Rezende, Viseu, e em Alfândega da Fé, Bragança. Para quem estiver no Algarve, porque agora metem-se os feriados e as pessoas já votaram e vão para o Algarve. Temos o Festival do Percebe, em Vila do Bispo. Muito bem. Joné, vais mandar as pessoas onde? Não gosta? Não. Eu vou... pensei em trazer livros da Feira do Livro, já comprei para aí 6 e já li para aí 3. Comprei aqueles highlights da Penguin para ver se me apetece ler autores específicos.
Mas afinal não me apetece porque lembrei-me que tenho que fazer a coisa dos Santos Populares. Eu comprei 2 e são infantis. Mas eu também... O que é que eu ia dizer também? Eu ia dizer que mais Santos qualquer coisa. Populares? Eu também queria fazer uma recomendação às pessoas que votem tipo numa escola de uma freguesia ao lado. Tipo, se puderem... Só para ver se uma mobilidade funciona. Saiam do Lux e votem em São Vicente. Eu vou votar no Porto. Pois, Eu vou votar no Alentejo. Vou aparecer para votar. eu vou ficar em Lisboa e vou tentar isto. Que é só tipo... Só para ver se funciona. Sei lá, vou sair do Lux e Exato. votar em São Vicente. Só para ver como é que corre. Por acaso também vou votar. Vota com os copos. Pode ser que votes, sei lá, No no Bloco de Bugatti. Esquerda. Não. Muito bem, está feito mais um. Ele Quer-me tinha ir dito. embora. Calma, agora é a parte mais importante. Isto é que interessa. Bem, temos festas do Eiras. Eu não vou recomendar aqui muita coisa. Quer dizer, tem Dilas. Olha, eu vou arrumando, tu Tem Capitão fazes a Fausto. dizer. Sexta tem Dilas, quinta tem Tiago Tencourt, domingo tem António Zambujo, segunda tem Amália hoje. Não está mal. E amanhã? Começa mais para Lisboa. Tens um Excel dos Santos. Ontem era aqui em Toda a Barreiros. gente tem. Ontem era, eu mando isto. Ontem era aqui em Barreiros, mas eu não me apeteceu ir porque aqui em Barreiros é num sítio que eu não vou revelar no outro dia, que eu também não vou revelar, que isso é meu e não está neste Excel. Graças a Deus Nosso Senhor. Mas pronto. Também há do Livramento, mas isso também já recomendei a semana passada. Mas começa Tires. Também é importante. Tires, E começa com Peruca. Que é logo Ora. assim a começar em beleza. E Arraias de e Lisboa? também vai ter aqui em Barreiros, em Tires. Tem sempre. Terça-feira, dia 11 de junho. Tem muita qualidade. Campolide, já recomendei a semana passada e fui. Cumpri a promessa e fui. Que é a Quinta do Zé, não sei o quê. Mas agora vem Kim Barreiros e Mónica Sintra. Atenção, Mónica Sintra. Quando? Sexta-feira, 7 de junho, Mónica Sintra em Campolide. Fuck. Depois, Micaela, que já passou por Campolide, vai a Belém na sexta-feira. Belém nos Moinhos. Vai ter Jorge Crispim também no sábado. Poderei ou não estar lá. Na Praça da Alegria, festa na mesma, como na semana passada. Não vem o nome das pessoas. Praça da Alegria, Vila tipo, Berta, na Graça, também a bombar, com grandes nomes como Deixa Rola, Tudo ao Molho e Toy Cascão. Deixa rola. Depois vai ter aqui em Barreiros também. Olha, afinal está aqui. Não vou dizer. Mas merda, está aqui. Isto é que é pena. Moraria também festa, vai ter. E onde é que vai começar? Campo Pequeno, no Real do Campo Pequeno vai começar com Jorge Guerreiro na sexta-feira. Não havia a semana passada. Alfama também com festa, mas já estava a semana passada. Também fui. Madragoa não tem. O que é que começa esta semana? Também, Largo da Graça. Começa o Real do Largo da Graça. Ok, podes por favor mandar-me isso. Posso, claro. Obrigado. Bom, Posso também mandar a qualquer um dos nossos que queira, vai ficar na bibliografia do podcast. até fiquei cansado, por isso não consigo pôr-me para a frente. Hoje Sim, eu não acredito que vou perder a Mónica Sintra. Ela vai Nós voltamos para a semana. Saudinha da boa. Olha, não digam adeus, porque isto foi muito cansativo. Beijinhos. E vão aos Santos Populares e hoje são estas recomendações todas. Adeus, bom almoço, bom jantar e bom lanche. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado